Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 4, aula 7. O que vamos aprender na aula de hoje? A compreender a composição numérica, a compreender o valor posicional dos números, compreender, identificar, nomear e atribuir valores às ordens e classes. Para que vamos aprender este conteúdo? Para compreender a composição numérica, para compreender o valor posicional dos números e para compreender, identificar, nomear e atribuir valor às ordens e classes. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 7 do Plano de Estudos Dirigidos. Como saberemos se você educando aprendeu? Através da realização da atividade impressa, que será retomada e corrigida pelo seu professor no nosso retorno, e também através da sua interação com seu professor neste momento, via WhatsApp. Vamos então realizar as atividades propostas para a aula de hoje. Observe o valor que cada algarismo possui, dependendo da posição que ocupa no quadro de valor lugar. Então, veja, olha, nós temos aqui o número 211, que falamos na última aula, e o número 112. Então, vamos ver, olha lá. O 1 tem valor de 1 porque está na unidade. Estamos, então, estudando o número 211 nesse momento. O outro 1 que tem no número 211 está na ordem das dezenas. Então, o valor dele é 10. E o 2, que está na ordem das centenas, o valor dele é 200. Vamos olhar o 112, então, agora. Na unidade, o 112 tem o número 2, que vale 2. Na dezena tem o número 1, que equivale 10, porque está na ordem das dezenas. E na centena, eu tenho de novo o número 1, que por estar na ordem da centena, mesmo sendo o mesmo algarismo do que está na dezena, mas aqui por conta da posição em que ele está, ele vale 100. Então, vamos seguir para entender isso melhor. Então, vamos comparar o 211 com o 112. Então, veja, o número 211 possui 3 algarismos, assim como o 112 também possui 3 algarismos. E os algarismos são o 1 e o 2, nos dois números. Esta é uma semelhança entre eles. Vamos ver a diferença, então, agora. A diferença entre o 211 e o 112 é justamente, então veja, olha, a diferença é justamente o número que cada um representa. Mesmo possuindo a mesma quantidade de algarismos, os números são diferentes. Isso acontece por conta do valor posicional de cada algarismo. Então, veja, mesmo o 211 tendo os mesmos algarismos que o 112, eles têm valores diferentes por conta do valor da posição em que ocupam. Então, vamos lá. Então, isso aconteceu devido à troca de posição dos números. Então, vamos sistematizar isso que a gente falou, então. Veja, o algarismo 211, ele tem, olha, o 2 na centena, o 1 na dezena e o 1 na unidade. Então, nós dizemos que tem 2 centenas, mais uma dezena, mais uma unidade. Já o 112 tem o 1 na centena, o 1 na dezena e o 2 na unidade. Então, dizemos que este número tem uma centena, uma dezena e 2 unidades. Tente você com os outros números que estamos estudando. Então, temos lá o 28, o 151, o 60 e o 184. Então, veja lá como é feito. Vou dar um exemplo para você. Olha no primeiro quadro. Nós temos o número 28, que tem o 2 na dezena e o 8 na unidade. Então, qual é o valor do 8 quando ele está na unidade? O valor é 8 mesmo, porque cada número vale uma unidade. Quando o número está na dezena, cada dezena vale 10. Então, o 2 aqui vai valer 20. Então, agora você vai fazer a mesma coisa com o 151, com o 60
e com o 184. Se tiver dúvida, precisar de ajuda, lembre que o seu professor está à disposição para te ajudar. Se necessitar também, pause o vídeo, volte à explicação. Vamos com calma e tranquilidade para que você consiga fazer as atividades. Então, vamos olhar um pouquinho para esse quadro de ordens e classe, que nós já entendemos que ele é bastante importante na composição dos números. Então, vamos dar uma estudada um pouquinho neste quadro. Então, perceba que nós temos, olha, a primeira classe, a classe das unidades simples, e a segunda classe, a classe dos milhares. Eu quero lembrá-lo que os números são infinitos, então essas classes e ordens, elas são infinitas. Vamos, neste momento, nos ater à primeira e à segunda classe, que é o que estamos estudando nesses anos. Então, vamos seguir. Então, depois de vermos a primeira classe e a segunda classe, certo? Nós vamos, então, dar uma olhada agora nas ordens. Então, nós temos, olha, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, neste quadro. Cada ordem tem um nome, então vamos olhar primeiro para a classe das unidades simples. Eu tenho a primeira ordem, que o nome dela é unidade. Eu tenho também na classe das unidades simples a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E tenho também a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Vamos seguir. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, ou seja, números maiores que 1000, nós temos a quarta ordem, que é a unidade de milhar, a quinta ordem, que é a dezena de milhar, e a sexta ordem, que é a centena de milhar. Então, vamos lá. Aqui, então, temos a primeira classe e temos a primeira pergunta. Quais são as duas classes indicadas no quadro? Então, nós temos a primeira classe, que é das unidades simples, e a segunda classe dos milhares. Aí, esses nomes que você vai preencher ali nesses espaços. Depois, você percebeu que as ordens do quadro são sequenciais, ou seja, elas seguem uma sequência da primeira ordem até a sexta, e como eu disse, elas são infinitas. Elas foram representadas aqui da primeira à sexta ordem, e assim elas seguem infinitamente. Então, a número 11 pergunta: quais são as ordens que estão relacionadas na primeira classe? Então, quais dessas faz parte apenas da primeira classe? Ligue os nomes das ordens da primeira classe das unidades simples. Então, a primeira ordem, ela é a centena? Ou ela é a unidade? Ou ela é a dezena? Então, você vai ligar ao nome que representa a ordem, tá? Então, temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Você vai ligar conforme o nome dessa ordem. Qual é o valor? E faça a representação com material dourado. Então, veja, qual é o valor de uma unidade? Quanto vale? Quanto vale uma dezena e quanto vale uma centena? Então, vou colocar aqui o material dourado para você relembrar, ok? E aí, você vai fazer a representação ali com o desenho também na linha. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Nelson Mandela. Então, encerramos a aula de hoje. Um bom estudo e até a próxima aula.